Bloco 1. O silêncio que não pertence à infância. Existem silêncios que confortam e existem silêncios que inquietam. Naquela manhã, o silêncio de Noah, um menino de 6 anos, não parecia inocente. Parecia antigo. A mãe parou na porta da sala, segurando a respiração. Noah estava sentado no chão frio, de pernas cruzadas, olhos semicerrados, mãos posicionadas numa postura que nenhum adulto da casa sabia reproduzir. Ele não brincava, ele meditava. E meditava com a profundidade de quem já fez aquilo por uma vida inteira. O pai desceu as escadas devagar. "Ele está assim desde quando?" perguntou, tentando não soar assustado. "Desde os 4 anos", respondeu a mãe, quase em sussurro. O pai não conseguiu esconder o desconforto. 4 anos? 4 anos era muito cedo para tanta introspecção. Muito cedo para tanta calma. Muito cedo para a escuridão daquele silêncio. Mas o que realmente mudaria tudo ainda estava para acontecer. Foi também aos 4 anos que Noah disse algo impossível, sentado exatamente na mesma posição. "Eu lembro de quando era monge." A mãe riu, o pai ficou paralisado. E o comentário foi engavetado como imaginação infantil, até começar a voltar. Sempre com mais detalhes, sempre com mais precisão, sempre com mais maturidade espiritual do que qualquer criança deveria ter. Aos poucos, Noah começou a falar sobre ensinamentos budistas, termos tibetanos, conceitos profundos sobre sofrimento, compaixão e desapego, frases que pareciam arrancadas de livros antigos, mas que ele nunca vira. E em um desses momentos, ele pronunciou com perfeição assustadora, Tengboche. A mãe estranhou. O pai nunca tinha ouvido essa palavra. Mas Noah repetiu, sílaba por sílaba, com paciência de mestre. Tengboche. Era onde eu vivia. Era o nome real de um dos monastérios mais famosos do Nepal. Uma criança de 6 anos não deveria saber disso, mas Noah sabia. A prova veio quando Noah revelou o nome que dizia ter usado na outra vida. O pai estava prestes a sair para o trabalho quando ouviu a voz do filho, calma e suave. "Antes de nascer aqui, eu me chamava Rinpoche Dorje." O pai congelou. Rinpoche Dorje não é um nome comum. É um título espiritual. Rinpoche significa precioso, reservado a mestres iluminados, e Dorje é um símbolo sagrado de força e clareza espiritual. Não era invenção infantil, não era coincidência, era algo muito maior. Se esta história está prendendo você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Depois daquela revelação, tudo caiu por terra. As dúvidas, as tentativas de negar, o conforto da normalidade, tudo foi destruído da noite para o dia. Os pais passaram a observar Noah com atenção e viram coisas que sempre estiveram ali, mas que nunca foram interpretadas como deveriam. A postura perfeita, a respiração controlada, a calma desconcertante e os gestos, sempre delicados, sempre conscientes, sempre precisos demais, parecia que Noah carregava décadas dentro do corpo frágil de uma criança. Naquela noite, enquanto a mãe dobrava roupas, Noah entrou no quarto sem fazer barulho, sentou-se no tapete e começou a recitar algo que nunca tinha dito antes. A morte não é o fim. É a troca de uma roupagem cansada por outra que ainda pode aprender. A mãe deixou as roupas caírem das mãos. O pai veio correndo. Mas Noah continuou com a serenidade de quem já atravessou um limite impossível. "Quando eu era monge, meu mestre dizia que o medo só existe porque esquecemos quem somos." O pai sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. 2 dias depois, Noah fez algo que acabou com qualquer resistência. Ele estava na varanda, desenhando. A mãe sorriu ao ver os traços, até perceber que não eram desenhos. Eram símbolos tibetanos, organizados, precisos,
iguais aos encontrados em manuscritos monásticos. O pai correu até o menino. O que significa isso, Noah? É o voto que eu fiz antes de morrer. A mãe colocou a mão na boca. O pai recuou um passo. Não era possível. Não era normal. Não era imaginação. Era memória. E então, pela primeira vez, Noah descreveu algo que não deveria lembrar: o momento exato de sua morte. Com a voz fraca, mas firme, ele disse: Eu morri dormindo, no meu quarto do monastério. O fogo começou na parede. Primeiro veio a fumaça, depois o calor e depois a luz ficando branca. A mãe chorou na hora. O pai sentiu as pernas fraquejarem. E Noah completou, com uma tranquilidade quase dolorosa: Depois disso, eu voltei. Voltei. Aquela palavra abriu um abismo novo dentro dos pais. Um abismo cheio de perguntas que nenhum adulto foi capaz de responder. Mas Noah continuava falando como se tudo fosse simples, como se tudo fosse natural, como se tudo, absolutamente tudo, fosse apenas continuidade. Os pais perceberam que precisavam descobrir a verdade. Precisavam entender quem Noah era antes de ser Noah. Precisavam descobrir se aquilo era imaginação ou se estavam testemunhando algo impossível. A investigação estava prestes a começar, e o que encontrariam seria ainda mais perturbador. E você? O que faria se seu filho começasse a lembrar de uma vida que não pertence a esta? Comente aqui e compartilhe esta história para alcançar mais pessoas. Prepare-se, o próximo bloco aprofunda o mistério de um jeito que você ainda não viu. Bloco 2. O nome que não podia ter sido inventado. Quando Noah disse que voltou, o pai sentiu algo quebrar dentro de si. E naquela madrugada, enquanto a casa dormia, ele abriu o notebook sem fazer barulho e começou a pesquisar. Não buscava provas, buscava refúgio, alguma informação simples que derrubasse tudo o que o filho havia dito. Mas o que encontrou foi exatamente o contrário. Pesquisou o nome do monastério, Teng Boshe. Pesquisou incêndios, pesquisou mortos, pesquisou arquivos antigos. E então viu. A tela acendeu como um soco no estômago. O mosteiro Teng Boshe realmente havia sido destruído por um incêndio. E mais, o fogo começou na parede leste, exatamente como Noah descrevera. As mãos do pai começaram a tremer. Ele continuou rolando a página. E lá estava. Entre os mortos, um mestre espiritual conhecido como Dorje Rinpoche. O pai afastou a cadeira. A respiração engasgou. A sensação era de que o corpo inteiro havia sido empurrado para fora da realidade. O nome que Noah disse, aquele nome impossível, existiu. E não só existiu, morreu exatamente como Noah descreveu. O pai sentiu uma presença atrás de si. Papai, por que você está chorando? Noah estava ali, com o rosto calmo, sereno demais. O pai limpou discretamente as lágrimas. Filho, como você sabe tudo isso? Eu não sei. Eu lembro. E aquele verbo, lembrar, tornou o impossível inevitável. E então, Noah fez algo que o pai jamais esqueceria. Escreveu em tibetano. O menino caminhou até a mesa, pegou o bloco de folhas e começou a desenhar símbolos com precisão absurda. Era a língua tibetana escrita à mão, simétrica, bem estruturada, com traços firmes e fluidos, como alguém que já escreveu aquilo centenas de vezes. O pai ficou pálido. — O que você está escrevendo, Noah? O menino continuou, sem olhar para cima. — O voto que fiz antes de morrer. Se esta história está prendendo você, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Quando terminou, Noah virou a folha. Era um mandala simples, mas profundamente espiritual. Um símbolo de passagem, algo que o pai nunca tinha visto antes. A mãe gelou ao perceber que o desenho era dividido exatamente como os mandalas de transição tibetanos. Onde você aprendeu isso? Perguntou com a voz tremendo. Noah respondeu com tranquilidade. Não aprendi.
Só estou lembrando como era. A naturalidade destruía qualquer tentativa de negar o impossível. A partir daquele dia, a casa parecia pequena demais para a profundidade das palavras de Noah. Ele passou a descrever coisas cada vez mais específicas. Como eram as tigelas de bronze, o toque do sino ao amanhecer, o cheiro da madeira molhada no inverno, a posição do altar, a direção dos ventos. Mas o pai precisava saber mais, precisava confrontar a lógica até ela quebrar. Foi então que encontrou o Dr. Arun Sharma, um pesquisador respeitado, especialista em reencarnação, estudioso da cultura tibetana. Um cético por natureza, e perfeito para desmontar aquele caso, ou confirmá-lo. A chamada de vídeo foi marcada para o dia seguinte. Quando o Dr. Arun apareceu na tela, sua postura era de sempre, metódica, analítica, seca. Mas assim que Noah entrou no enquadramento, juntou as mãos e disse com exatidão formal: Tashi Delek Lama. O professor congelou. A entonação, a reverência, o significado. Era um cumprimento usado apenas entre praticantes avançados. Não existe em desenhos, não existe em jogos, não existe em nada acessível a uma criança ocidental. De onde você sabe isso? Perguntou o professor tentando manter o controle. Eu não sei. Eu só lembro. E a mãe apertou o braço do pai. O pai engoliu seco. E o professor, aquele homem racional, perdeu o tom neutro dos olhos. Noah, você disse que morreu em Tengboche. Como você lembra desse momento? Noah respirou devagar. A fumaça entrou primeiro. Eu senti ela no peito. O fogo veio depois. A madeira estalava e o sino tocava para pedir ajuda. Os registros realmente dizem isso. O sino tocou durante o incêndio. O pai quase deixou o celular cair. Noah não fazia ideia disso, mas lembrava. E o que aconteceu depois? Perguntou o Dr. Arun, já com a voz mais baixa. Noah fechou os olhos por um instante. Depois veio a luz, branca, muito branca, e eu saí, como se fosse puxado pela respiração do mundo. A mãe começou a chorar. O pai colocou a mão na boca. O professor esfregou o rosto com força, como quem tenta expulsar uma onda de incredulidade. Crianças dessa idade não descrevem experiências de quase morte com esse nível de coesão. Mas Noah interrompeu. Não foi quase morte, foi morte mesmo. Um silêncio duro caiu sobre a sala. E então o menino completou. Eu voltei, mas deixei algo inacabado. O pai se aproximou. O que, filho? Minha despedida. Eu não terminei de agradecer ao meu mestre. O professor levantou a mão no coração. Era raro ver um estudioso tão abalado. Noah, qual era o nome dele, do seu mestre? O menino levantou o olhar. O brilho nos olhos parecia carregar séculos, e ele disse um nome que ninguém ali jamais tinha ouvido. Um nome que mudaria toda a investigação do bloco seguinte. E você? O que faria se seu filho dissesse que lembra exatamente da própria morte? Comente e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam. Prepare-se. O próximo bloco aprofunda o mistério de um jeito que você ainda não viu. Bloco 3. O nome que desperta o passado. O silêncio após a pergunta de Dr. Arun parecia ter peso. Não era apenas uma pausa. Era como se Noah estivesse vasculhando um baú antigo dentro da própria alma, procurando algo que nunca deveria ter sido esquecido. O pai apertou o braço da mãe. A mãe mal respirava, e Noah, devagar, ergueu os olhos com a calma de quem vivenciou décadas, não 6 anos. Disseram que o nome do meu mestre era Gyatso Norbu. O professor arregalou os olhos como se tivesse levado um choque. O pai franziu a testa sem entender. A mãe encostou a mão na boca. Gyatso Norbu não era um nome comum.
Era um nome de um mestre tibetano realmente associado à linhagem monástica de Tenboshi, um mestre que morreu no incêndio. Mas Noah não sabia disso. Na verdade, ele não tinha como saber. Dr. Arun respirou fundo, tentando recuperar o controle emocional. Noah, você lembra do rosto dele? O menino assentiu lentamente. Sim, ele tinha o sorriso cansado, como quem carrega o peso dos outros, e me chamava de Dorgelá, porque dizia que eu tinha o coração leve. O professor levou a mão à testa. Era impossível. Aquele apelido era real, verificado, usado apenas para iniciados escolhidos. Noah tinha exato conhecimento de termos que nem adultos dominavam, e não havia como isso ser coincidência. Mas foi o que Noah disse em seguida que fez o professor perder completamente a postura acadêmica. Eu lembro da última conversa com ele, antes do fogo. O pai se inclinou para a frente. Conversa? Sobre o quê? Noah fechou os olhos. A voz saiu baixa, carregada de uma saudade que não pertencia à infância. Ele me disse que o apego é o último grilhão, que se eu tivesse medo na hora de partir, eu ia me prender à vida e não seguir o caminho. A mãe chorou silenciosamente. O pai sentiu o coração apertar. E Noah completou. Ele disse que quando chegasse a hora, eu devia respirar e deixar a alma ir. Se esta história está prendendo você, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Dr. Arun não conseguia falar. Ele passou a mão no rosto, emocionado, e respirou fundo como quem reconhece que está diante de algo que estudou a vida inteira, mas nunca havia testemunhado na prática. Noah, você se lembra da última noite? Da noite do incêndio? O menino abriu os olhos, e o que veio a seguir não parecia uma lembrança. Parecia um mergulho. Eu estava dormindo, o vento estava gelado, o fogo começou atrás do altar. A fumaça entrou primeiro. A madeira fez um barulho forte, como um trovão engasgado. A mãe levou a mão na boca. O pai fechou os olhos. Noah continuou. Eu lembro do som. Era bonito. Parecia me chamar. O professor respirou fundo outra vez. E depois, Noah, o que aconteceu depois que você não conseguia mais respirar? A resposta foi sussurrada, mas tão clara que congelou a sala. Depois, eu senti que não estava mais preso ao corpo. Eu flutuava e vi o fogo lá embaixo. Vi os monges correndo e vi meu mestre ajoelhado. O pai abriu os olhos, assustado. Você viu ele depois de morrer? Vi. Ele não me olhava. Ele olhava para o céu. Acho que estava me guiando. A mãe soluçou. Dr. Arun colocou a mão no peito, abalado. Noah, você voltou por causa dele? O menino assentiu devagar. Sim, porque eu não terminei. Eu precisava agradecer. O pai respirou fundo, tentando entender. Agradecer por quê? Por ele ter ficado comigo até o fim. Por ele ter me segurado a mão antes de eu ir. O silêncio que tomou a sala não era mais de medo. Era de reverência. Era como se, por um instante, todos ali estivessem tocando algo sagrado. E então Noah disse algo que mudou a investigação por completo. Ele me chamou de volta porque deixou um sinal, e eu vim buscar. O professor franziu a testa. Sinal? Que sinal, Noah? O menino olhou para o chão, como quem escuta algo distante. Um símbolo. O símbolo da minha linhagem. Eu o desenhei ontem, mas vocês não perceberam. O pai arregalou os olhos. A mãe levou a mão na boca. O símbolo. Aquele mandala. Aquele desenho que Noah havia feito sem entender. Ou entender demais.
Era real e tinha um significado que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Era ali, naquele símbolo, que morava o maior segredo da vida anterior de Noah. E era ali que a investigação tomaria um rumo que ninguém imaginou. E você? O que faria se seu filho disser que voltou porque deixou algo inacabado em outra vida? Comente e compartilhe esta história para alcançar mais pessoas. Prepare-se. O próximo bloco aprofunda o mistério de um jeito que você ainda não viu. Bloco 4. O símbolo que não pôde ser ignorado. O pai passou a madrugada inteira acordado. O desenho de Noah, aquele mandala dividido, cheio de traços delicados e simétricos, não saía da cabeça dele. Era apenas um papel desenhado por uma criança. Mas havia algo naquele símbolo, algo que parecia vivo, algo que parecia chamar. Ele colocou a folha sobre a mesa da cozinha, acendeu a luz e ficou observando o desenho como quem tenta decifrar um código perdido. A mãe desceu as escadas devagar, ainda com os olhos inchados de chorar. Você também não conseguiu dormir? O pai apenas balançou a cabeça, sem tirar os olhos do papel. Isso aqui tem significado. Eu sei. Não é um desenho qualquer. Eu sei. Havia desespero no silêncio dos dois. Desespero e aceitação. Noah desceu minutos depois. Ele caminhou pela cozinha com uma calma que não pertencia à idade. Parou ao lado dos pais, olhou para o desenho e disse: "Esse é o sinal que eu vim buscar." O pai engoliu seco. "Filho, que sinal é esse? Do que você está falando?" Noah encostou a ponta dos dedos sobre o mandala. "É o símbolo da minha linhagem. Meu mestre disse que quando eu voltasse, eu seria guiado por ele." A mãe quase caiu para trás. "Voltar? De onde, Noah?" "Do silêncio." Antes que pudessem perguntar mais, o celular do pai vibrou. Era Dr. Aaron. Eles atenderam imediatamente. O professor parecia emocionado, mexido, inquieto. Não era mais o acadêmico cético. Parecia alguém perseguido por uma revelação. "Vocês estão com um desenho?" perguntou ele apressado. "Sim, Noah desenhou ontem", respondeu o pai. O professor respirou fundo. "Eu preciso ver." O pai aproximou a câmera. Dr. Aaron ficou em silêncio por longos segundos. E esse silêncio dizia tudo. Isso não deveria ser possível. A mãe sentiu o coração bater mais rápido. "Por quê?" perguntou ela. O professor respondeu com a voz pesada. "Esse mandala é específico da linhagem Gyatso Norbu. Ele representa a transição entre vidas. É usado apenas por discípulos diretos e por aqueles reconhecidos como reencarnações de mestres." O pai ficou pálido. A mãe levou as mãos ao rosto e Noah apenas observou, com serenidade antiga. Foi então que Noah fez algo que deixou o professor completamente sem reação. O menino estendeu a mão sobre o desenho e começou a refazer o símbolo no ar, traçando linhas invisíveis com precisão ritualística. "Eu aprendi isso no meu último inverno no monastério." A voz dele tinha uma cadência estranha, como se estivesse recitando algo decorado, algo sagrado. O professor arregalou os olhos. "Noah, isso que você está fazendo é um gesto cerimonial. É usado no ritual de despedida dos iniciados." A mãe levou as mãos ao peito. Você participou de um ritual assim?" perguntou quase sem voz. Noah assentiu. "Foi antes do fogo. Meu mestre disse que eu estava pronto, mas eu não consegui terminar." O pai se aproximou devagar. "Terminar o que, Noah?" Noah respondeu. "Minha passagem."
Se esta história está prendendo você, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Dr. Arum passou a mão pelo rosto completamente transtornado. Você entende o que isso significa? Perguntou o professor ao pai. Eu não sei mais o que acreditar. Isso significa que seu filho não está inventando. Ele está lembrando. E se ele está lembrando, então há algo maior acontecendo. O professor respirou fundo como quem está prestes a dizer algo importante demais. Eu preciso mostrar esse símbolo ao monastério. Preciso confirmar com os registros. O pai arregalou os olhos. Você acha que isso vai bater com alguma coisa? O professor respondeu sem hesitar. Eu acho que já bate. Só preciso provar. Mas antes de finalizar a chamada, Dr. Arum fez uma última pergunta para Noah. Você disse que voltou para buscar um sinal? O que exatamente falta para você completar o que você deixou inacabado? Noah aproximou o rosto do desenho, passou o dedo sobre o centro do mandala e disse: Eu tenho que encontrar o resto do símbolo. O pai franziu o senho? O resto? Sim. Esse aqui é só a metade. A outra metade ficou lá. A mãe sentiu um frio na espinha. Lá? Onde, Noah? Noah levantou os olhos e respondeu como quem aponta para um passado fixo no tempo. No meu quarto do monastério, na parede, perto da cama. Eu desenhei antes de dormir na noite do fogo. O professor ficou em silêncio. Era uma informação específica demais, detalhada demais e, infelizmente, verificável. Isso pode estar nos arquivos, ou nas ruínas, ou nas fotos antigas. O pai sentiu o mundo girar, porque se esse símbolo realmente existiu na parede de um quarto no monastério antes do incêndio, então Noah não estava contando uma história. Ele estava voltando para finalizar uma missão. E nada poderia ser mais perturbador do que isso. E você? O que faria se descobrisse que seu filho lembra de um símbolo escondido em outra vida? Comente e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam. Prepare-se. O próximo bloco aprofunda o mistério de um jeito que você ainda não viu. Bloco 5. O legado do sinal. A folha com o mandala de Noah continuava sobre a mesa. Metade de um símbolo que parecia carregar séculos dentro de si. Era como se aquele desenho respirasse. Como se algo estivesse à espera de ser completado. E essa espera estava prestes a terminar. Dr. Arum passou horas vasculhando arquivos raros, até que sua voz rompeu a madrugada pela chamada de vídeo. Eu encontrei. Os pais congelaram. Noah apenas observava, com a calma de quem já sabia. Na tela, surgiu uma fotografia antiga. Um quarto simples do mosteiro Tengboche, registrado pouco antes do incêndio. E atrás da cama, exatamente no canto mais escuro, a outra metade do símbolo. Pequena, desbotada, idêntica ao traço de Noah. E no exato ponto onde ele disse que estaria. A mãe caiu em lágrimas. O pai levou as mãos ao rosto. Dr. Arum perdeu a fala. Não era imaginação. Não era coincidência. Era memória. Viva. Precisa. Impossível de ser ignorada. O pai, com a voz embargada, se ajoelhou na frente do filho. Noah, me diz a verdade. Por que você voltou? O menino se aproximou, colocou a mão sobre o mandala e falou com uma maturidade que não pertencia à infância. Porque eu não terminei minha gratidão. A mãe o abraçou imediatamente. O pai também. E Noah continuou. Meu mestre ficou comigo até o fim. Ele me guiou com amor. Eu precisava agradecer antes de seguir. As lágrimas dos pais se misturaram no abraço. Dr. Arum limpou os olhos
profundamente tocado. E agora, Noah? O que acontece agora que encontramos o símbolo completo? O menino olhou para a própria palma da mão como se ainda sentisse a poeira do antigo monastério. Agora a minha alma pode descansar da memória. Eu posso viver a vida que tenho hoje. A mãe soluçou. O pai desmoronou em silêncio. Era como se uma porta antiga tivesse finalmente sido fechada. A partir daquele dia, Noah continuou sendo uma criança. Brincava, ria, corria pela casa. Mas, de tempos em tempos, quando o mundo ficava quieto demais, ele se sentava no chão, unia as mãos e fechava os olhos. Não para lembrar, mas sim para honrar. Honrar uma vida que queimou no fogo. Honrar um mestre que o guiou até o último suspiro. Honrar um ciclo que agora estava completo. E em uma dessas noites tranquilas, Noah disse algo que os pais nunca esqueceriam. A morte não é o fim. É só um caminho que muda de direção. E você? O que faria se seu filho lembrasse de uma vida que terminou em fogo, mas renasceu em gratidão? Comente e compartilhe